paz do Senhor, irmãos. Amém? Bom, nós vamos continuar hoje sobre a questão do batismo com o Espírito Santo, amém? Estou vendo que muita gente não se interessa pelo assunto. Isso é bom, não é ruim não. Porque realmente ser cheio do Espírito Santo é coisa para poucos mesmo. Não é para todo mundo não. É para um grupo seleto que Deus escolhe. Tenho certeza que Deus vai escolher pessoas aqui para encher do seu Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém? Nós vamos hoje falar sobre o trabalho do Espírito Santo na igreja. Vamos lá? Mas recebereis poder, já foi leito o texto, vamos adiantar por causa do horário. A gente está no 6º ponto, que é o papel do Espírito Santo nos dias de hoje. Amém? Vamos lá, por favor, Mica. Passa aí. O papel do Espírito Santo nos dias de hoje. Vamos lá. Bem, o primeiro trabalho do Espírito Santo nos dias atuais, ele é o substituto legal de Jesus. Jesus disse lá em João, capítulo 16, de 7 a 11, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, ou seja, o consolador, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o homem não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então Jesus, ele fala e ele mesmo explica aí. Presta atenção. Ele diz assim: se eu for, ele não virá, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem mais dificuldade em convencer o crente, o membro da igreja, do pecado, da justiça, do juízo, do que o ímpio, sabia? Sabia disso, irmãos? É sério. A gente está ensinando há mais de 20 anos a mesma coisa e o povo ainda não obedece, não atina, não se liga e se esquecem. Por exemplo, uma coisa é certa, tem sempre um demônio junto de você, sabia disso? Aonde você vai, um capeta vai atrás de você. Aonde é que está na Bíblia isso? Em Pedro, quando Pedro disse assim, o diabo, vosso adversário, está ao derredor, procurando a quem possa, deu brecha, o cão entra. Aí o crente não sabe como se livrar, não sabe como fechar a brecha, fica dando lugar ao diabo e o diabo entrando na vida dele. E ele sendo dominado. Tem muita gente na igreja, nas igrejas, escravizados por Satanás, que eles não conseguem se libertar mais. Porque eles não dão lugar a Deus como deveria dar e não são comprometidos com Deus como deveriam ser. E porque Jesus disse, já está condenado. Ou seja, se Satanás já está condenado, então todo mundo que segue ele também já está condenado. Por isso que o escritor Hebreus diz, depois da morte segue-se o juízo. Não adianta. Morreu, acabou. Vai para o inferno. Se for salvo, vai para o céu. Se não for salvo, mesmo estando dentro da igreja, fingindo que é crente, também vai para o inferno. Porque o juízo do Senhor, ele é feito durante a mensagem, aquilo que a gente ensina. Jesus disse, vocês são julgados pela palavra que vos tenho pregado. Então, se eu e você, a gente ouve a palavra, lê a palavra e não pratica, a gente está atraindo para si a condenação. É uma palavra dura? É. Mas é a verdade, irmãos. É a verdade. Ou você quer que eu minta aqui? Não, vamos todo mundo continuar do mesmo jeito, vamos cair na gandaia que Deus quer de você do jeito que você é. Ou é melhor falar a verdade do que ter uma decepção naquele dia?
É ou não é? No dia do juízo final. Porque a Bíblia diz: pelos frutos conhecereis. Quem é o verdadeiro sumo sacerdote? Volta lá. Onde foi que eu parei mesmo? Acho que pulou. Não, está certo mesmo. É o B, vai. Quem é o verdadeiro sumo pontífice da igreja? Ou vigário de Cristo na terra? É um pensamento da igreja de Roma que o sumo pontífice da igreja católica é o Papa. A santidade, o santo pontífice, o vigário de Cristo na terra é o Papa. Não é verdade, isso é mentira. Isso é um embuste. O verdadeiro vigário de Cristo na terra, o verdadeiro sumo pontífice da igreja é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Quem é o sumo pontífice da igreja? Quem é? O Espírito Santo. Quem é o vigário de Cristo na terra? O representante de Cristo na terra. Quem é? O representante. Jesus disse: se eu não for, ele não virá. Eu vou e vos enviarei o outro Consolador. Então, o representante legal de Jesus, o vigário de Cristo na terra é o Espírito Santo. Amém? E não o homem carnal, né? Pode passar. O termo sumo pontífice é um título religioso que se refere ao chefe da Igreja Católica Romana, também conhecido como Papa, o Santo Padre ou Padre Santo. A palavra pontífice vem do latim, que é pontifex icis, que tem vários significados. Adianta. Na religião pode significar dignitário, eclesiástico ou bispo, chefe de vários presbíteros, né? Em sentido figurado, pode significar chefe de uma escola, doutrina ou seita ou um líder. Então, pontífice é alguém que lidera um grupo. Quem lidera a igreja? Quem é que lidera a igreja? Quem é que manda na igreja? Quem é, irmãos? Hã? Quem é o sumo pontífice da igreja, vigário da igreja, diretor da igreja, dono da igreja? Quem é? O Espírito Santo. Ele é a autoridade máxima aqui. Não é eu, nem você, nem ninguém. É ele. Quem é? O Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Isso é extremamente importante. Sumo pontífice é composto do adjetivo latino sumus, que significa mais elevado, e o pontífice, que seja, é considerado o Deus, porque tudo que o Papa diz é tido como inspiração das Escrituras. Se ele disse assim: quem come carne com feijoada não vai para o céu, vai para o inferno, a Igreja Católica vai dizer que isso aí foi Deus que falou e está decretado e vai acontecer. Estão me entendendo direitinho o que eu estou querendo dizer? Então é isso que determina. Por exemplo, uma vez no colégio que eu estava, foi umas freiras dar uma palestra, né, sobre pecado. E eu perguntei à freira se tinha algum pecado que Deus não perdoava. Aí ela disse: não, tem sim, mas veja só, um certo fazendeiro, é a história que ela me contou, ele viveu uma vida muito pecaminosa, mas muito pecaminosa mesmo. O pecado deles era tão grande, ele blasfemou contra Deus, blasfemava demais. Ele foi para o padre e o padre disse que não tinha condições de perdoar para ele. Então ele foi até o Papa, confessou e o Papa perdoou ele. Aí eu disse: quer dizer que Deus também perdoou? Ele não confessou a Deus, confessou, foi o Papa que teve autoridade. A única pessoa que teve autoridade de perdoar ele foi o Papa. Eu digo: misericórdia. Misericórdia. É ou não é? Misericórdia. O papel do Espírito Santo, irmãos, é dirigir a igreja, controlar a igreja, administrar a igreja. E o sumo pontífice, a única autoridade na igreja, é levada a quem é? O Espírito Santo de Deus. Por isso que ele usa quem quer, como quer, do jeito que ele quiser. Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente.
Pode passar. Tem mais não, é? Tem. Ele é também chefe do Estado. É o país mais rico do mundo. É um país dentro de outro país, sobre lei. Ele tem imunidade eclesiástica em todos os países do mundo. Não pode ser preso, nem julgado, nem condenado em nenhum país do mundo. Porque ele é o Deus da terra. É isso que significa o papado. Por isso que houve muita guerra. Para quem... Hoje em dia não, mas no período dos Borgias, na idade... no ano de 1500, século 17, 18, 19... havia uma guerra muito grande. Para vocês terem uma ideia, quando tinha alguém que podia ser cotado papa, eles faziam tramóia e matavam o cara. O cara queria que ficar no lugar, tramava. A gente tem aí, ó, o arcebispo Richelieu da França. Teve uma época que até teve dois. Elas teve dois, um na França e outro na Itália, em Roma. E eles brigavam. Se você quer saber a história, eu não aconselho os menores a assistir, mas os adultos podem assistir os Borgias. E conclave também como era feito. Eram homens impiedosos, ímpios, adúlteros e cheios de pecado, que se diziam ter mais autoridade do que a Bíblia Sagrada. Por isso que Lutero fez a reforma em 1517. É um dos motivos. Vamos lá. O ensino bíblico. Sumo quer dizer grande. O único grande sumo sacerdote e chefe dos sacerdotes, que era o presidente sinédrio, era um tipo de Cristo. Na época de Moisés, foi instituído o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes, nós temos Arão e outros que ficaram no lugar de Arão, como Samuel, Eli e tantos outros, Eleazar. Muitos ficaram como sumo sacerdote, que era chefe dos sacerdotes e dos levitas. Eles eram eles representavam Jesus diante de Deus. Por quê? Porque o sumo sacerdote, e chegou um tempo que havia tanto sacerdote que havia um sorteio para eles entrar. Então o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Como era a roupa do sumo sacerdote? Era aquela roupa, né, bonita, cheia de luxo, fio de ouro, linho, pedras preciosas. E na orla, lá embaixo mesmo, tinha os guizos. Aqueles guizos que a turma estava em gato antigamente, fazer zoado, os guizos. Para quê? Antes de entrar, o sacerdote, que era uma vez por ano, era sacrificado uma novilha de 1 ano vermelha, sem mancha. Tinha que ser especificamente uma novilha de 1 ano vermelha, toda vermelhinha, sivuca. E quando ela nascia, ela sempre nascia uma todo ano no meio dos rebanhos. Essa ovelha era sacrificada, o sacerdote sacrificava por ele e pelos outros sacerdotes. Porque ele ia entrar no Santo dos Santos, que era atrás da cortina, onde ficava a Arca da Lei. E para entrar lá, tinha que estar em estado de santificação completa. É tanto que quando eles iam entrar, amarrava-se uma corda na cintura do cara, e os outros ficavam do lado de fora. Ele entrava com um negocinho que eu esqueci o nome agora, com o sangue com incenso, e entrava com uma vasilhinha também com sangue da novilha. E ele pegava e jogava assim, ó, aspergia, jogava. Vocês já viram o padre fazer isso com água benta, né? Jogava em cima da Arca da Lei. Esse sacerdote, ele intercedia pelo povo. Então isso era um costume que foi colocado por Moisés na lei, que quando Jesus morreu, acabou. Quem intercede por nós agora quem é? O Espírito Santo.
A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos e... Então veja só, tudo isso foi substituído. Não é mais o sumo sacerdote, mas agora quem é que intercede? O Espírito Santo, porque o sacrifício definitivo já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Então, o sumo sacerdote, ele representava, era um tipo de Cristo, e representava dos que são salvos, conseguindo o perdão dos seus pecados. Por isso que Hebreus diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Vamos lá. Vigário. Substantivo religioso, que investido em poder, que exerce poderes de outros. Exerce seu nome, funções daquele que substitui outro. O vigário, você é vigário, é aquele que faz as vezes de outro, os que o substitui. Vigário, padre, substituto, prelado, padre, assim. Só que o único vigário, aquele que nos substitui e que substitui Cristo, é o Espírito Santo. Jesus, ele foi o vigário que tomou o lugar do sumo sacerdote, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e nos dá o direito, a outorga de entrar no céu pela porta. Mas para isso é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai entrar no céu. Tem que entender isso. Tem que passar pelo novo nascimento. Nascer de novo. Então Jesus, o Espírito Santo, eles são o vigário do homem, o substituto. Jesus é o cordeiro que substituiu o cordeiro, a ovelha, é o cordeiro mudo. Jesus é o sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício em meu lugar e em seu lugar, e ele foi e enviou o Espírito Santo para que eu e você pudéssemos ter um intercessor em nosso lugar. Então, quem é que intercede por nós? Não é Maria, não é Pedro, não é José, não é Paulo, não é São Crispim, não é São José lá do Arruda, nem São José da Coroa Grande, não sei quem inventaram esse nome. Quem é que intercede por nós? O Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos lá. Servo que representa também administrador, é uma posição de verdadeiro soberano, né? Então veja só, o que podemos ver é que o único substituto legal e soberano da igreja é o Espírito Santo, não é o homem, irmãos. Se a gente pegar o sentido original de cada palavra usada, a única pessoa que é soberana na igreja é o Espírito Santo de Deus, mas ninguém. E é isso que as pessoas às vezes não conseguem entender. E é por causa disso que estão vazias e mortas espiritualmente. Porque elas não ouvem a voz do Espírito Santo, não têm intimidade para ouvir a sua voz, não vivem uma vida de quebrantamento, uma vida de comprometimento, vivem uma vida morta, congelada. Está assim, ó. Porque não oram, não buscam a Deus e quer que Deus faça as coisas. Tem uma profecia aí dizendo que o avivamento, um dos grandes avivamentos do Brasil, vai começar em Pernambuco. Eu creio, viu, irmãos? Eu creio que Deus pode fazer isso, eu creio. Apesar que o Pernambuco é um dos estados que tem mais evangélico no Brasil, é Pernambuco, mas também é o estado mais comunista do Brasil, é Pernambuco. O estado mais petista e vermelho do Brasil é Pernambuco. Eu acho que a primeira coisa que Deus vai fazer é quebrar isso aí, para poder haver o avivamento, quebrar essa coisa. Mas veja só, para que haja um avivamento é preciso que a pessoa ela tenha uma vida de oração, confissão, arrependimento. Aliás, primeiro, arrependimento, oração, confissão, renúncia
e comprometimento com Deus e a sua palavra, para que haja avivamento na vida da pessoa, porque o avivamento não é movimento. Avivamento não é movimento. Avivamento, irmãos, é uma vida transformada. Deus está fazendo isso nos Estados Unidos, na Irlanda, na Holanda, na Suécia, até na Índia está acontecendo isso. Está havendo um mover do Espírito Santo em vários países do mundo. Está voltando a acontecer. E eu digo uma coisa a você, muitos crentes vão ficar de fora desse avivamento. Porque não é todo mundo que vai entrar nesse avivamento, não. Para estar dentro desse avivamento tem que estar com a vida, aí você, como o marido pentecostal diz, tem que estar com a vida no nível e no prumo. Se não tiver com a vida no nível e no prumo, não vai entrar. Vai continuar seco, vazio e morto, né? Vamos lá. Para que veio o Espírito Santo? Primeira coisa, ele foi enviado para habitar no crente, né? Eu pedirei ao Pai que vos envie o Consolador, e esse nunca vos abandonará. Isso é promessa de Jesus, viu? Jesus diz que o Espírito Santo nunca vai abandonar o salvo. Não é qualquer um, não. A Bíblia, Paulo diz, não entristeça o Espírito Santo, não apague o Espírito Santo, não extinga o Espírito Santo da vossa vida. A pessoa que vive uma vida de pecado, descomprometida, sem oração, sem comunhão, sem intimidade com Deus, ela está entristecendo e apagando o Espírito Santo. Então o Espírito Santo pode ser, ele não é que ele abandona, é a pessoa que expulsa. É a pessoa que expulsa ele da vida dela. E para ter o Espírito Santo é preciso andar em santidade, comunhão, oração, renúncia e comprometimento com a palavra de Deus. Consolador quer dizer advogado, alguém chamado para defender um acusado. A palavra grega paráclito refere-se a Jesus Cristo, que quer dizer alguém que é chamado para estar ao lado de outra pessoa para defendê-la. Aí tem os textos bíblicos. Jesus fala do Espírito Santo como um advogado, né? Então veja só, consolar quer dizer confortar. Por que ele é o nosso advogado? Porque o diabo está acusando de dia e de... Veja só, Pedro diz que o diabo, o nosso adversário, ele está ao derredor de nós. Aí, o que é que aconteceu quando Deus reuniu os anjos e no meio veio Satanás? O que é que Satanás disse quando Deus perguntou? De onde vem Satanás? Ele disse o quê? Ah, irmãos, fala, irmão, vocês tomaram café não, foi? De passear e rodear a terra. Aí Deus provoca o capeta. Observaste meu servo Jó, homem justo, reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Foi ou não foi? Deus elogiou Jó. Será que Deus pode elogiar eu e você? Será que Deus pode chegar assim e dizer, ó, fulano, Satanás, ô, demônio de fulano de tal, vice fulano, servo legal, fiel, justo, reto, temente. Pode dizer isso de você, de mim? Ei, irmãos, o que é que você acha? Jó... Como é o nome da música? É isso que eu digo. Os irmãos cantam os hinos e não tem noção do que está cantando. Não tem a menor noção. Fala as coisas sem saber o que está falando. O que é que ele disse de Jó? O que ele disse? Também tu dá tudo a ele. Não é à toa que ele te serve. Ele é acusador. Aí me diga uma coisa. A única coisa que ele teve de acusar Jó é que Deus abençoava Jó demais. Ele apontou alguma falha de Jó? Apontou, irmãos? Vamos lá, apontou ou não? Ele apontou o quê? As bênçãos na vida de
Ele quis dizer que Jó só não pecava porque era abençoado. Ele disse, ele não peca contra você porque ele é um cara abençoado. Vamos parafrasear. Aí Deus disse assim, não, Jó não é assim não. Vamos botar o diálogo aqui, vamos agora parafrasear, tá? Deus e o diabo conversando. Aí o diabo diz, não, ele é um cara legal para você, ele lhe obedece, ele é fiel, porque você dá tudo a ele. O cara é o cara mais rico do mundo. O cara tem dinheiro para puxar de rodo. Tem uma mulher bonita, uns filhos bonitos, tem muito gado, muita casa, muita riqueza. Como é que esse cara vai pecar? Ele não disse que Jó era um cara fofoqueiro. Ele não disse que Jó era um cara descomprometido. Ele não disse que Jó era isso, aquilo, outro. Ele não tinha de que acusar Jó. Problema de muitos crentes na igreja que perde a bênção porque Satanás tem coisas para acusá-lo diante de Deus. E a gente tem que ter cuidado com a nossa vida espiritual, para que Satanás não tenha de que nos acusar diante de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério mesmo. A gente precisa andar em santidade com o Senhor nosso Deus. Ser tentado não é pecar. Todos nós somos tentados, mas o problema é dar lugar à tentação. O problema é dar lugar à tentação. Deus permitiu que Satanás afligisse Jó, porque Deus confiava em Jó. Deus pode confiar em você. Isso é sério, ou não é sério? Hã? É muito sério. Satanás, ele oferece as bolotas dele todos os dias. Todos os dias. Irmãos, a melhor coisa que tem é quando a gente está fazendo as coisas corretas diante de Deus. Deus, ele nos honra. Ele nos honra. Ele nos defende. E é preciso que a gente esteja no centro da vontade de Deus. Vamos passar. Ele habita no crente. Ele é o Espírito Santo, o Espírito que conduz a toda a verdade. O mundo não pode receber, porque não o procura nem o conhece. Tem muita gente dentro da igreja que nem conhece o Espírito Santo. Mas vocês sim, ele vive convosco, estará sempre em vosso íntimo. Não vos abandonarei, nem vos deixarei órfãos. Antes virei até vós. Romanos 8,17 diz assim, e o Espírito de Deus vivificará o nosso corpo mortal, e que todos são guiados pelo Espírito do Filho de Deus. E Coríntios diz que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Então, um crente salvo, lavado, remido, enxaguado, que vive em oração, em comunhão com Deus, obedecendo a palavra de Deus, ele é templo do Espírito Santo. Por que eu digo assim? Porque nem todo mundo é templo do Espírito Santo. Porque ele não habita em qualquer coisa não, irmãos. A gente tem que entender isso. Não se converteu, o Espírito Santo já entrou, já está tudo certo. Será que entrou mesmo? Será que entrou mesmo? Porque quando ele entra tem mudança, tem ou não tem? Tem que ter mudança, irmãos. Tem que haver mudança. Eu estava vendo um testemunho de uma moça hoje. Antes, quando eu vi esse testemunho, eu colocava nos grupos da igreja para os irmãos verem. Os irmãos não veem mesmo, não boto mais não. Não boto mais de jeito nenhum. Eu fico para mim, sozinho. E ela cresceu dentro da igreja evangélica. E ela cresceu odiando a igreja. Ela achava que o pastor e os irmãos estavam impondo a ela obrigações que ela não queria.
Ela disse, eu achava chato aquele negócio de estar na igreja direto, de estar orando, de estar isso aqui. Para mim aquilo era inútil. Mas chegou um tempo que eu queria ter as coisas, queria crescer. Então resolvi ir para Macumba. Entrei num terreiro de Macumba e perguntei aos pais de santo o que eles podiam fazer para mim deixar uma pessoa rica, bem financeiramente. Eu já estava cansada de viver aquela vida. E eles pediram a quantia, eu dei a quantia, dei o material e eles deram um prazo. Diz que em 90 dias minha vida ia mudar. Só que a minha vida não mudou em 90 dias. Não mudou. Não mudou. Eu esperei, fui lá e disse, olha, eu quero o meu dinheiro de volta. O que vocês disseram não aconteceu. Eles pediram mais 60 dias. Eu esperei. Aí fui lá. Disse, o que é que está acontecendo que vocês não conseguem mudar nada na minha vida? Aí uns deles disseram assim, a sua mãe, ela ora por você, não é? Eu não sei, ela ora. Quem impede tudo que a gente faz na sua vida é a sua mãe. Aí ela foi lá reclamar com a mãe dela, brigar com a mãe dela. Dizer que estava odiando a mãe dela. Porque a mãe dela estava orando, impedindo ela de ter sucesso. E ela chegou, se trancou e disse, Deus da minha mãe, eu lhe ordeno que deixe de estar se metendo na minha vida. Eu odeio você. Eu quero que você deixe tudo acontecer. Aí ela escutou uma voz, não, de jeito nenhum, não. E ela procurou a voz e não achou. Aí ela entendeu que o Deus que a mãe dela servia era o Deus de verdade. E ela entregou a vida dela a Jesus. E ela disse, foi Jesus que mudou minha vida. E ela dá um testemunho muito forte, é muito forte. Ela diz, gente, a melhor coisa que tem é ser crente, é servir a Deus. Irmãos, quando uma pessoa entrega verdadeiramente a vida a Jesus e permite que Jesus seja o Senhor da sua vida, ele muda, ela muda. E se pedir para ficar cheio do Espírito Santo, para falar língua, para pular, para cantar, fazer isso, Deus faz. Agora, quando a pessoa é cheia de dúvida, desobediente, descomprometida, não vive uma vida de oração, não obedece principalmente à liderança da igreja, porque a sua santificação começa quando você obedece aqui, ó, a liderança da igreja. Quando começa a desobedecer, a duvidar, a criticar, a ficar falando, criticando, vendo os defeitos da liderança, Deus jamais vai operar numa igreja dessa e na vida de um crente desse, irmãos. Não vai. Mas não vai mesmo. Porque a nossa comunhão com Deus, ela começa, olha, na horizontal. No tratamento que você dá ao teu irmão. Aquele que está na tua frente. Deus não vai operar nunca na vida de uma pessoa assim. É preciso que haja mudança. Porque o Espírito Santo só habita em lugar santo. Ele não vai de jeito nenhum. Ah, mas Deus pode. Uma pregadora foi Valmice e Ana Paula Valadão. Uma pessoa perguntou a elas se uma pessoa, um pastor em adultério, pecando, podia pregar, Deus operar e salvar muitas almas. Aí Valmice disse: pode. Mesmo que ele não tenha o Espírito Santo, esteja na carne, pode. Porque quem faz a obra não foi ele, é o Espírito Santo e a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz, não é o homem que faz. Agora, as almas que ele ganhar vai para o céu e ele vai para o inferno. Não tem problema. Tem crente que pode até aparentar estar sendo usado por Deus e Deus operar, mas não está.
está cheio de osso, na carne, vai para o inferno. É preciso realmente que haja mudança de vidas para a glória de Deus. O Espírito Santo está dentro de você. Será que ele concorda com as suas atitudes? Quando você abre sua boca para criticar, para falar, você acha que o Espírito Santo está lá naquela hora? Vamos ser sinceros e honestos. O que é que os irmãos acham? Tá ou não? Hein, irmão? Não está. Só para dizer que está acordado, eu já te conheço. Vamos lá. A habitação do Espírito Santo causa transformações na vida do crente. Primeiro, cria uma nova vida. Crente cheio do Espírito Santo, ele é nova. Ele confirma que o crente pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Ele instala o crente como membro da igreja universal de Cristo, não é universal do reino de Deus, não. Na igreja, ele coloca o crente na igreja invisível, naquela que vai triunfar, naquela que vai ser arrebatada. Ele dá dons espirituais ao crente. Ele ajuda o crente a entender e aplicar as escrituras, por isso não adianta só ler. Tem que ler, orar, buscar intimidade com o Espírito Santo. Eu vou elogiar a irmã aqui, mas eu sei que ela não vai se envaidecer, não. Irmã Luciana. Domingo essa palavra foi muito boa, irmã Luciana. Muito boa. Eu olhei para José, eu disse, José, o que é isso aí, José? Crente que não perde culto. Crente que não perde culto tem bagagem. Eu não tenho. Posso dizer que a irmã Luciana é ausente? Ela só falta um culto quando não tem jeito, não é, irmã Luciana? Quando tem problema de saúde, quando tem que levar alguém no médico. Então, quando o crente é comprometido, na hora que ele sobe aqui, ele pode tremer feito vara verde, mas o Espírito Santo vai encher ele, vai encher como tem enchido outras irmãs aqui. Mas é preciso fechar a boca para as coisas do mundo e abrir a boca para as coisas que vêm do céu. É ou não é? Romanos 8, 9 diz o quê? Vós, porém, estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita. Olha, irmão, se Paulo duvidava que os crentes daquela igreja estavam, o Espírito Santo podia, como é que eu não posso também duvidar daqui? Se Paulo duvidou que o Espírito, ó, se é que o Espírito está em vocês, Paulo está dizendo aos romanos, se é que está, que eu nem sei. Paulo quis dizer isso. Mas, se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal não é. Se não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se uma pessoa está na igreja e não tem o Espírito Santo de Deus, não é dele. Pode estar uma pessoa dentro da igreja fingindo que é crente e não tem o Espírito Santo? Pode. O joio no meio do trigo. O joio no meio do trigo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, para estar vivo espiritualmente, tem que ter quem? O Espírito Santo de Deus. Sabe quando é que Deus vai derramar um avivamento grande aqui? Quando o culto de sexta-feira estiver lotado e a consagração estiver lotada. Aí tem avivamento. Mas enquanto tiver 8 irmãos, 4 irmãos vindo, e os que vinham deixaram até de vir, desistiram, é porque não tem avivamento, não tem o Espírito Santo. Quando esses dois cultos estiver cheios, eu vou dizer, agora tem, viu? Agora tem.
sem que alguém fique empurrando para vir. A gente não está empurrando, a gente convida os irmãos, vem se quiser. Agora só vem se vier buscar o Espírito Santo. Compromisso. Tem uns que começam quando está na luta, vem. Aí quando a luta passa, deixa de vir. Como é que pode um negócio desse, irmão? Me diga, me responde aí. Me responde aí. Passa. Papel do Espírito Santo na história, né? Ele é a fonte do testemunho pessoal e da revelação. Ele pode guiar-nos às nossas decisões, proteger-nos dos perigos físico e espiritual. Ele é conhecido como Consolador e pode acalmar os nossos temores e nos encher de esperança. Vamos lá. 3 funções do Espírito básico na vida da pessoa. A intuição, que quer dizer, a intuição, ele é a revelação da vontade, ele joga lá a vontade dele e a pessoa sente a consciência e a comunhão. Se a pessoa não tem uma mente intuitiva, uma consciência que realmente precisa dele e manter comunhão, fica difícil. O objetivo é assumir funções, desempenhar papéis que ocupam no espaço de sentido a sustentar um compromisso, nortear os objetivos, determina uma trajetória no exercício do seu livre-arbítrio e lhe permite romper as suas limitações e disponibiliza habilidades e capacidades. O Espírito Santo só pode fazer isso na nossa vida se a gente tiver fé e comunhão com Ele. Ele vai nos habilitar, Ele vai nos capacitar, Ele vai agir, Ele vai trabalhar em nossas vidas para a glória de Jesus. Amém? Passa aí, eu quero ver se eu concluo essa parte hoje. Promover o avivamento mundial. Avivamento ou arrevivamento são um termo teológico que se refere ao despertar religioso em um determinado lugar na história da igreja. E alguns exemplos de avivamento são. Vamos lá. Estou quase terminando. O primeiro grande despertamento ou avivamento foi nos Estados Unidos. Ocorreu entre o ano de 1730 a 1740. O famoso a Rua Azusa. Aliás, a Azusa foi em 790. Depois houve novamente outro em 1790 até 1840. E o maior de todos eles foi no país de Gales. Quem que sabe quem é o país de Gales? Hoje é a Inglaterra, né? Inglaterra, o Reino Unido. Este avivamento foi um dos mais impressionantes da história, com mais de 100 mil pessoas aceitando Jesus como Salvador. Então, avivamento é conversão de vidas. Se Pedro num dia ganhou 3 mil, aí foram 100 mil pessoas que se converteram. Movimento pentecostal no Brasil. O primeiro movimento foi em 1910, que durou até 1950, com a CBB, Congregação Cristã do Brasil. Foi fundada por um italiano, é a Igreja do Véu. Ela é a igreja pentecostal mais antiga do Brasil. Ela nasceu junto com a Assembleia de Deus. É uma dissidência da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus mal começou, já começou se dividindo. 1910 também foi a Assembleia de Deus. Até 1950 foi a Assembleia de Deus, que começou com Gundaving e Daniel Berg, no Pará. Então, a Assembleia de Deus se dividiu naquele mesmo período, formando a Congregação Cristã do Brasil. O que foi que aconteceu? Como foi? Qual é a doutrina da Cristã do Brasil? Primeiro, eles não aceitam pastor. Eles não têm pastor, não têm presbítero, não têm diácono, é ancião. Lá as mulheres são obrigadas a usar o véu. Todo mundo é obrigado a dar o ósculo santo. Já pensou? Beijar a cara de Marcelo, Pedro está beijando Marcelo. Pedro. Já pensou? É assim, mulher com mulher e homem com homem, dá o ósculo santo. Segundo, lá eles não têm escala de pregadores. É assim, os anciãos chegam, se sentam no púlpito, começa o louvor lá.
Alguém começa o louvor. Aí se senta. Um abre a Bíblia e acha o versículo. Se ele achar que tem que pregar, ele se levanta e prega. Sem conhecimento, sem nada. A heresia que sair, saiu. É assim que funciona. Lá é obrigatório dar o dízimo. Tem que ser dizimista. Lá é obrigado mesmo ser dizimista. Vamos lá. O grande avivamento, o primeiro despertar, foi um movimento religioso que ocorreu nas colônias do século XVIII. Foi liderado pelo pregador Jonathan Edwards, pregador do sermão Pecadores na Mão do Deus lá irado. John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, que pregavam a salvação através da fé em Jesus Cristo. Irmãos, qual era o segredo desses homens? Jonathan Edwards, ele orava 8 horas por dia. Vamos supor, se ele dobrasse o joelho de 1 da madrugada, ele só ia se levantar de 8 horas da manhã. John Wesley também. Então o segredo desses homens era a oração. Eles oravam muito. Charles Wesley, ele escreveu mais de 6.000 hinos. A maioria dos hinos do cantor cristão é dele, né? Por exemplo, quando você canta um hino do cantor cristão, alguns hinos são dele, né? Eu não me lembro de nenhum agora, mas eu acho que tem um. Não sei se é dele não. Não me lembro mais, mas tem muitos que a gente sabe, né? Passa aí, por favor. Joel, a profecia de Joel, do capítulo 2 de Joel, diz assim, vamos ler, né? E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, nos restantes que o Senhor chamar. Ele fala aqui que será tantos quanto Deus chamar, lá em Joel. Ou seja, ele está dizendo que a promessa ela vai acontecer a tantas pessoas quanto Deus quiser, dado o seu Espírito. Aí o que aconteceu? Vamos lá. No dia de Pentecostes, aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Só que esse dia de Pentecostes, que é aquele que a gente começou, do Atos capítulo 2, não é a profecia de Joel. Pedro entendeu que ali era a profecia de Joel. Por que Pedro entendeu que era a profecia de Joel? Porque eles achavam que Jesus já estava perto de voltar de novo. Para Pedro, Tiago, João, Paulo, os apóstolos, eles achavam que Jesus ia voltar antes deles morrerem. E eles mesmos dizendo, nem todos nós morreremos e veremos o Senhor face a face. Então, eles achavam que a eminência da volta de Jesus era para o período deles. Então, Pedro começou a pregar, né? Arrependei-vos para que sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Tem outra coisa também, eles batizam só em nome de Jesus, por causa desse versículo só. Para perdão dos pecados receberei o Espírito Santo, porque a promessa que vos diz a respeito de vós, vossos filhos e todos quantos estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E é com muitas outras palavras que testificava e exortava, salvai-vos dessa geração perversa. Quando Pedro terminou essa pregação, houve cerca de 3.000 decisões. Só que Pedro ele citou toda a profecia de Joel. Mas o que aconteceu em Atos foi uma promessa de Jesus. Quando Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O que é batismo com o Espírito Santo? É um revestimento de poder. É a plenitude do poder de Deus na vida da pessoa.
quando a pessoa ela está cheia do Espírito Santo, ela recebe a plenitude do poder do Espírito Santo de Deus. Ela pode falar língua, profetizar. Deus pode dar a ela vários dons. Mas para isso acontecer, é necessário que ela esteja de acordo com o padrão divino. Pode até falar a língua da carne, mas se estiver fora do padrão, não é de Deus, né? A gente tem que entender isso. Vamos lá. Eu acho que termina aí. Deixa eu ver, termina aí. Pronto. Bem na hora. Bom, irmãos, terça-feira a gente vai falar sobre o fruto do Espírito Santo e os dons espirituais. Amém?